Nós já estamos há algum tempo falando sobre a história do nosso padroeiro, São Francisco de Paula. Nós vimos no encontro passado, onde o bispo manda os emissários dele para procurar conhecer exatamente quem é Francisco, o que ele faz. Vemos então que os emissários do bispo vão ao encontro de Francisco. Francisco o acolhe e eles aproximam de Francisco e crivam ele de tantas perguntas. Mas Francisco responde de uma forma serena, como se estivesse em êxtase, rezando, falando com Deus. E os emissários ficam então realmente surpresos com aquilo, né? E Francisco começa então a falar com eles e diz: os primeiros discípulos que chegaram, morar ali nessa caverna, ele o acolheu, e ele morava então numa caverna, e ele então dividiu essa caverna em vários cômodos, como fosse cela, que eles chamam, que digamos hoje uns pequenos quartos. E tinha uma peça então que era maior, onde eles se reuniam, e ali eles reuniam para fazer as orações e também ouvir a missa. E Francisco então fala para os emissários que eles vivem ali, mas cada um tem o seu quarto, a sua dependência, a sua toca, como eles chamam, né? E Francisco então fala a eles que ele tem um grande sonho. Como está chegando muitos outros jovens querendo fazer parte ali para viver aquela vida de eremita com Francisco, ele tinha um sonho de construir então um convento. Então os emissários dizem: vamos levar então essa solicitação, talvez isso que é o desejo de Francisco, ao nosso bispo. Eles voltam então novamente a conversar com o bispo. O bispo então está esperando para ver aquilo que eles vão falar sobre Francisco. E eles falam de uma forma assim que ficam impressionados com quem é Francisco. Então um deles fala assim: eu posso dizer que Francisco é um enviado do Senhor, porque ele fala com segurança, ele fala de uma forma que todos entendem e seguem os seus ensinamentos, o seu evangelho. O bispo então fica impressionado, fica feliz com aquilo, e eles então falam que Francisco tem esse sonho de construir um convento, porque estava aumentando a sua comunidade. E o bispo então diz assim: vamos então ajudar a construir esse convento. Eu mesmo quero ser o que primeiro para colocar essa primeira pedra para construir esse convento. Eles voltam então e falam a Francisco que Francisco tem o apoio do bispo para construir o convento. Francisco fica muito feliz então, tendo as bênçãos do bispo, e ele começa então a sonhar como fazer esse convento. E ele começa então a tentar fazer algum desenho para como iria ser esse convento. E no momento que ele está em sonho, ele está assim, e ele tem uma visão de um padre que vem, uma pessoa que vem no quarto, na cela dele, e fala para Francisco: por que você faz esse desenho muito pequeno para ser esse teu convento? E Francisco responde a ele: eu sou pobre, eu não posso fazer um desenho grande e depois não poder terminar a obra. E esse frade que aparece ali, né, como se fosse um franciscano, realmente, fala a ele: tenha confiança em Deus e deixe que eu mesmo vou desenhar esse convento para você. E diz a lenda que foi esse arquiteto misterioso que fez o desenho desse primeiro convento, onde Francisco
foi depois construir esse primeiro convento. Então, ele entendeu que esse arquiteto misterioso era o próprio São Francisco de Assis, que veio e traçou o desenho de como fazer esse primeiro convento. Mas nós vamos falar então sobre essa construção do convento no próximo encontro, que nós vemos que esse convento aconteceu muitas coisas, foi muito importante a gente ver a ação de Deus que realmente aconteceu nesse momento da construção do convento. Até muitos milagres apareceram nesse momento. Mas isso vamos ver então no nosso próximo encontro. E por tudo isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.